Olá, pessoal, estamos em mais um episódio do nosso podcast Palavras da Mesa, do CFCL Cinesp, e hoje nós temos o prazer de fazer um bate-papo aqui com o nosso entrevistado, nosso convidado, o escritor Rafael Galo. Rafael, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Alcina, obrigado, um prazer estar aqui, uma alegria. Bom, pessoal, então, eu sou Alcina Carvalho, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, curtos, uso óculos e hoje estou usando um blazer cor-de-rosa. Marcos? Oi, tudo bem, gente? Eu sou Marcos Maurício, né? Um prazer hoje entrevistar aqui o Rafael. Sou um homem negro de pele clara, tenho cabelo curto e hoje estou com uma camiseta amarela do Fernando Pessoa. Né? Nós estamos numa pequena biblioteca, numa mesa azul, e temos uns livros atrás de nós. Rafael, por favor. Bom, eu sou Rafael, sou um homem branco, de cabelo castanho bem escuro, quase preto, cabelo meio comprido, uso brincos, estou com uma camisa branca e já saindo um pouco da audiodescrição, estou muito contente de estar aqui. Que bom, nós também estamos muito contentes com a sua presença aqui. Bom, Rafael Galo é um escritor, um jovem escritor, né, Rafael? Já com muitos prêmios. Então, em 2011, ele ganhou o prêmio Sesc de Literatura, com Réveillon e Outros Dias. Em 2016, ele ganhou o prêmio São Paulo de Literatura com o romance Rebentar. E em 2022, o prêmio José Saramago com o livro Dor Fantasma. Isso. Rafa, tem alguma coisa que você escreveu que não ganhou o prêmio? Bom, tem... Olha, na verdade, assim, entre esses prêmios, né, entre vários concursos que eu participei, eu mandei alguns desses textos, eu mandei o próprio Dor Fantasma, que ganhou o prêmio Saramago, eu mandei para outros concursos também. Então, sim, tem muitos concursos e prêmios que eu não ganhei, né? Ainda mais no começo, os contos, né, do que vieram a ser do livro Réveillon em Outros Dias, eu mandei para dezenas de concursos, dezenas, assim. É que vira notícia quando a gente ganha, né? Claro. E aí... Teve vários que eu perdi, também eu não fiquei fazendo notícia deles, assim, olha, gente, perdi o prêmio... Não, mas os que você perdeu, depois acabaram se transformando num prêmio. Por enquanto... Ou seja, o que você escreveu ganhou o prêmio. Isso é verdade, isso é verdade. Por enquanto esse placar tá empatado. Muito bom. Você falou do prêmio José Saramago, né? Vamos já começar por ele aí, né, Rafael? Uhum. Me fala uma coisa, eles te telefonaram ou eles te mandaram um e-mail? Não, eles me telefonaram e é curioso, assim, porque eu esperava que fosse um e-mail, né? E, quer dizer, a certa altura eu já não esperava nada, assim, eu já esperava só um dia acordar e ficar sabendo, olha, quem ganhou foi tal pessoa, né? Mas, na verdade, me telefonaram e eu não atendi, né? Claro, isso sempre acontece. Não está na lista de seus contatos, né? Né, assim, e era um telefone de Portugal, né? Eu nem conhecia o ramal, nem nada. E eu estava em casa, sozinho, e aí tocou meu celular, que a gente, né, quando faz inscrição online, coloca todos os dados lá, tudo, e-mail, telefones e tal. E aí tocou aquele número estranho, né? Grande, assim, e tal. E eu fiquei só olhando, e hoje em dia, assim, pelo menos aqui no Brasil... A gente quase não se fala mais por telefone, né? Ninguém mais telefona, tudo mensagem. E quando é ligação, é telemarketing, né? Uhum. Então eu olhei aquele número e falei assim, bom, é telemarketing, não vou atender. Só que eu fiquei meio encafifado e tal. E aí eu falei, deixa eu dar uma procurada, porque esse número tá realmente diferente, né? E era o prefixo 035, depois vinha o número 1 e um número grande, assim. Eu falei, ué, mas 35, eu sabia que era de Minas, né? Eu sou de Minas, ali, região de Poços de Caldas. Eu falei, mas é 35 o prefixo, aí o telefone começa com o número 1, sabe? Assim, estranho, né? Aí fui lá e coloquei no Google o número, né? O número inteiro e tal, não apareceu. E eu fui diminuindo. Falei, deixa eu começar, sei lá, pelo prefixo, então. Aí quando eu comecei a colocar prefixo 35, o Google já sugeriu, assim, 351 Portugal. E o coração batendo forte. Aí eu falei, nossa, me ligaram de Portugal, né? O que eu fiz de errado? E claro, assim, eu tava inscrito, eu tava esperando o resultado, mas eu já tava muito, muito descrente, assim, né?
E é muito curioso como a nossa mente, acho que o cérebro tem uns sistemas de proteção, talvez, assim, que começa a talvez alterar a sua percepção ou se convencer do contrário. Porque, assim, olhando de fora, talvez vá parecer absurdo, assim. Mas eu ficava realmente assim, não, me ligaram de Portugal, bom, vou ligar de volta e vou ver o que é, né? E aí, quando eu telefonei, a pessoa atendeu e tal, e começou a falar, né, porque ela perguntou, eu falei, me ligaram desse número, quem é? Eu falei, Rafael. Foi Rafael Galo? Eu falei, sim, né? E aí ela começou a falar, né, era a Guilhermina, que ela é presidenta da comissão do Prêmio José Saramago. Eu não senti assim, nossa, eu ganhei. Quando ela começou a falar isso, eu falei assim, ela deve estar ligando para dizer, olha, sinto muito, a gente recebeu sua inscrição, mas, né, você não foi o vencedor Ou e tal. seja, vai ligar para todo mundo, né? O que é um absurdo, né, completo absurdo, né. E porque eles jamais, são centenas de inscritos, eles não iam telefonar para todo mundo. Mas é engraçado como na hora, assim, parece que a sua cabeça vai antes, o seu pensamento vai antes para isso do que para pensar, nossa, eu ganhei. Mas aí quando ela falou que eu ganhei, enfim, aí veio... E aí é engraçado, porque aí vem toda uma emoção também que escapa muito ao racional, assim, sabe? De você, né, falar, que legal, eu ganhei, então isso significa que... Eu pelo menos, assim, como o prêmio era muito importante para mim, né? É muito importante, é um prêmio que eu sonhava, que veio no momento, assim, que eu já estava praticamente desistindo do livro, né? Quando aquilo tudo veio, assim, eu tive uma emoção tão grande, assim, que eu caí no chão, assim, eu tombei mesmo, assim, eu desmontei e comecei a chorar, e comecei a rir, comecei a falar um monte de coisa sem sentido, assim. E ela ouvindo. E ela ouvindo, assim. Tanto que depois, quando eu fui pra lá e tal, e aí eu conversei com ela, encontrei com ela, né, eu tive que falar, ó, desculpa, agora eu vou te contar a história inteira, né, tranquilamente e tal, por que o prêmio significa tanto, por que eu tive toda aquela reação. Mas no momento, assim, foi um baque emocional tão grande que eu não conseguia nem contar. Assim, eu lembro que depois, né, liguei para minha companheira, assim, logo em seguida. Tava ainda no chão, assim, sentado. Eu já tinha sentado, já não estava mais de joelho, já estava sentado. Liguei para ela e contei e tal. E ela falou assim, nossa, mas como é que é agora? Tem que ir para lá? Quando é que vai ser? Eu falei, eu acho que ela falou que é dia 14 de novembro. Mas eu já nem tinha certeza, assim, eu já fiquei tão, sabe, assim, você entra num outro estado mental êxtase mesmo, né? Que depois passa e fala assim, nossa, é verdade, ela falou, eu nem lembro, nem sei o que eu falei. Devo ter falado umas coisas super inconvenientes, assim. Ainda bem que a Guilhermina, né, que foi quem me telefonou, é uma pessoa super legal, super bacana, assim. Senão, eu não sei, acho que ela fala assim, demos um prêmio pra um louco, né? O que a gente fez, né? Vamos voltar, vamos cancelar, né? Não, mas aí ela disse, ninguém lhe tira. Ninguém lhe tira, exatamente. Porque então, eu acredito que no meio desse choro, desse riso, dessa quase histeria, eu comecei a falar que eu não acreditava, que não sei o quê. E ela um momento, ela falou assim, né, lá de Portugal, né? Não, o prêmio é seu, tal, e ninguém lhe tira, né? E essa frase ficou grudada em mim, assim, porque, inclusive, eu tô querendo fazer uma tatuagem com ela, eu vou fazer. Porque, assim, eu tava num momento, assim, de muita... Eu estava muito mal mesmo, assim, muita dúvida com relação à minha escrita. Esse livro tinha sido recusado por editores. As primeiras versões, pessoas que leram não gostaram. Eu tinha passado um período, né, de crises pessoais, de dificuldades, né? Como tanta gente, né, assim, nos últimos anos. Eu comecei a escrever esse livro em 2016. Né? Acho que qualquer pessoa que pensa a vida de 2016 para cá, né, vai ver que aconteceram muitas coisas que... Bom, só de 2020, né, a gente já tem muita coisa e já vinha de antes também vários problemas. Então, assim, estava bastante complicada a minha situação no sentido assim, da minha relação com a escrita, muita dificuldade, muita crise. Então, essa frase do Ninguém o Tira, ela veio muito como uma resposta a tudo isso, assim, para mim, sabe? Porque eu já estava assim, eu já estava realmente assim quase desistindo do livro. Assim, a minha ideia quanto ao Dor Fantasma era: ou eu vou descartá-lo, vai para a lixeira, ou então eu vou procurar, não sei, alguma editora independente, de menor porte, que tope publicar o livro assim, sem muita dificuldade, sabe? Não ia atrás de outras editoras, ia só para assim, só para tirar o livro
de mim, assim, sabe? Da minha vida, assim mesmo. Tipo assim, vou pegar alguma editora que fala assim, não, beleza, a gente topa publicar, vamos publicar já, sabe? Não tem dificuldade nenhuma. Tá. Né? Que eu não tenho que esperar, a pessoa vai querer 6 meses para ler da resposta. Se alguém me falasse isso, eu já falo assim, não, então próxima. Né? Uhum. Então, assim, que de uma certa forma era quase um descarte do livro também. Era um semi-descarte, assim, era um descarte, tipo assim, mas ele vai estar publicado, de repente alguém lê e gosta. Mas já não era aquela relação de, tipo assim, não, é um livro que eu quero colocar no mundo, é um livro que eu acredito, né? Então, eu estava tudo né, nessa confusão toda. Então, quando ela me falou isso ressoou muito comigo de não deixar essas coisas se perderem mesmo, sabe? Assim, porque aquilo restabeleceu minha crença não só na minha escrita, mas em mim mesmo, assim, foi uma bomba atômica, né, de afirmação, assim, de crença em mim mesmo, né, que a minha escrita vale a pena. Então ficou muito essa coisa, tipo assim, poxa, não posso deixar isso se perder de novo, sabe? Não posso deixar nada tirar. Ainda que daqui a um tempo, o meu próximo livro eu esteja na mesma situação, né, eu escrevo um romance, falo, pô, mas eu ganhei o prêmio Saramago com o anterior, eu ganhei não sei o quê. De novo, eu estou escrevendo um livro que nenhuma editora quer, que as pessoas não gostam, sabe? Assim, mas nesse momento também não me deixar cair tanto, sabe? Quebrar tanto, assim, de realmente falar assim, não, peraí, ninguém tira esse negócio de mim, sabe? Assim, eu vou achar algum caminho. Não, ela foi isso certeira. vai, Né? Cirúrgica, né? Super certeira, Foi. super, assim. Eu adorei, assim, tanto que, né, eu não lembro nem a data que eu tinha que estar lá, né? Mas a frase ficou, mas né? a frase eu lembro direitinho dela falando, assim, e realmente vai virar uma tatuagem. É que é muito difícil ser escritor, né, Rafael? Porque assim, eu penso que muitos livros bons não ganharam concursos, né? Sim. E são escritores ótimos, maravilhosos, e que é difícil esse acesso, essa visibilidade, né? Agora, sem sombra de dúvida, ganhar um prêmio abre portas, né? Acho que Sim. você teve aí uma experiência, né? E isso te alavanca mesmo, né? Sim, eu acho assim que é muito difícil né, eu tenho muitos amigos e amigas, escritores e escritoras e acho que principalmente esse último período, né, aqui no Brasil foi muito difícil, sabe? Então eu tenho vários, assim, não é um ou dois ou três, eu tenho vários que assim que estavam igual eu, assim, sabe? Estavam tipo assim, eu escrevi um romance, mas perdeu sentido, joguei fora, não quero, comecei outro, descartei. Porque muita coisa aconteceu, né? Por exemplo, eu lembro que, né, eu terminei a primeira versão do Fantasma no final de 2019, né? E aí, que foi a primeira vez que entreguei para uma editora e, né, não foi publicado e tal. E aí veio 2020, né? E aquela coisa, a gente estava diante de uma pandemia, né? Assim, centenas de milhares de pessoas morrendo. Um absoluto desgoverno, assim, um caos absoluto, né? Assim, uma treva, assim, uma coisa apocalíptica. Uma política de morte, né? E aí você olha e fala assim, bom, diante de tudo isso, eu estou escrevendo sobre um pianista de música clássica que tem a mão amputada, não consegue tocar, esse é o grande problema, sabe? Aí eu tinha amigos que estavam escrevendo sobre, o meu é uma história de um casal que tem uma crise conjugal, porque alguém descobre uma traição. Aí você fala, pô, mas tem centenas de milhares de pessoas morrendo. O mundo entrou num grande colapso. Eu vou vir com um livro para falar de traição num casamento, assim, sabe? Meio que a gente perdeu, assim, parecia que nada do que a gente poderia fazer daria conta, né? Era grande o suficiente. Teria significância, sabe? Parecia tolo aparecer com alguma coisa naquele momento, sabe? E eu acho que isso quebrou muita gente, e ao lado de crises de mercado, de um monte de coisa, crises pessoais, né, que um monte de gente teve problemas, eu tive também, criou todo um cenário que a gente ficou assim, falou, o que a gente faz agora disso tudo, sabe? Por onde a gente começa? O que eu faço? Eu jogo fora um livro? Aí cada um meio que tentou alguma coisa, mas em geral de maneiras muito prejudicadas, eu diria. Eu, entre 2020 e 2021, não escrevi quase nada, assim, quase nada. Eu entrei em 2021 com a ideia de que, tipo assim, a minha trajetória, carreira como escritor, acabou. Né? Eu tenho esse romance do Fantasma, que eu não sei ainda o que eu vou fazer com ele. Eu tinha um livro de contos que eu estava tentando, eu falei assim, bom, talvez então o livro de contos eu vá publicar e vá ser isso, ou talvez o Dor Fantasma essa história, né? Talvez eu bote numa editora ali só para desovar.
mas eu acho que vai ser isso, acabou, assim. Teve até um período, ano passado ainda, que eu já comecei a sondar, assim, outras áreas, assim, sabe? O que eu vou fazer agora, sabe? Eu comecei a sondar realmente, assim, sabe? Mudar de vida. né? Mudar de área, mudar de vida. Eu falei assim, deixa eu ver aquilo ali, vou A ver. gente vai amputando alguns sonhos, né, Rafael? Exatamente. E por outro lado, né, Rafa, talvez as pessoas precisassem ler coisas diferentes nesse momento pandêmico, embora a gente pensasse, poxa, eu preciso produzir alguma coisa que seja absolutamente Sim. significativa para este momento, e às vezes as pessoas queriam ler um romance que fosse simples, fosse fácil, para que ela pudesse em alguns momentos esquecer o que ela estava passando quando ela ligava a TV, né? Sim, sim. Então, a gente... Mas a gente fica nessa loucura, né? Não, a gente ficava Aquela- oscilando, assim, o tempo inteiro. Eu lembro, eu conversava com várias pessoas, né, vários amigos, assim, e era isso, sabe? De repente você fala assim, não, mas espera aí, né? De repente é isso, as pessoas estão mais em casa, elas querem ler uma outra coisa, vamos escrever outra coisa e tal. Só que aí, assim, o tanto de tempo e investimento de energia que você tem que botar para terminar um livro, né, de 300 e tantas páginas, assim, é tanta coisa que você tem que fazer, que em algum momento, assim, e em geral não demora, você vai cair de novo Você fala assim, não, então eu vou escrever porque as pessoas precisam ler e tal. Aí você tá lá escrevendo, você escreveu uma página, daí a pouco você abre o jornal e vinha aquelas notícias escabrosas. Você tombava, sabe? Você caía, e assim, aí você demorava muito para se levantar. Então, foi um período muito difícil, assim, muito difícil tenso, mesmo. né? É. E que eu sinto que agora, assim, a gente está saindo, assim, infelizmente, né, por várias questões. E aí foi muito curioso, porque quando eu ganhei o prêmio, assim, né, eu falo dessa bomba atômica, assim, de ânimo, foi legal porque quando eu conversei com esses amigos e amigas também, isso rebateu neles também. Isso foi muito legal. Porque aí eu vi essas pessoas falando também, falei, cara, ver você ganhar esse prêmio, assim, deu um pique, você fala assim, meu, as coisas podem Animou, acontecer, né? sabe? As coisas, porque assim, a gente fica, como escritor, a gente fica tanto tempo sem nada acontecer, sabe? Fica longe demais a recompensa, né? Assim, é como se Certo. você fizesse, escreve, revisa, manda para o editor. E assim, fica tão longe a recompensa que você começa a perdê-la de vista, assim, né? A gente precisa ter, né? Não só a gente, qualquer ser vivo precisa assim, bom, eu faço uma coisa, eu tenho um retorno disso, né? Então, E em algumas áreas é muito rápido isso, né? Ou aparentemente é Sim, rápido, você né? vê. E outras, no caso da escrita, isso a relação é mais direta, né? Filme, né? O cara faz o filme e terminou de gravar e leva 5 anos pra esse filme estar no cinema, por exemplo. Sim, sim. Fala até chegar lá. Fala, Então, cria uns descompassos, assim, muito estranhos, assim, né? Entre a gente e a obra, a gente e os leitores, né? A coisa toda, assim. Então, chega um ponto que você realmente parece que você tá nadando no vazio, assim, né? E quanto tempo você aguenta nadar no vazio, né? Por um tempo você aguenta, fala assim, não, você Sim. vai com a esperança, não, eu tô nadando no vazio, mas eu vou chegar em algum momento. Chega uma hora que você começa a não chegar, você fala assim, bom, acho que não, né? Você falou, né, Rafael, desse up que deu para os seus amigos, né? Uhum. E como é importante a gente ter escritores que a gente possa conversar aqui, né? Assim, jovens, vivos, né? Não desconsiderando, né? Todos os escritores, né? Que a gente tem, mas assim saber que isso é algo possível, né? Que é contemporâneo, né? Sim, sim. Então, eu acho que essas coisas, né, entram na conta, assim, né? A literatura, ela não é, né, você falou, né, de filmes, assim, né, Marcos? Por exemplo, assim, filmes, séries, são coisas que circulam, as pessoas conversam, ficam sabendo, sim. né, assim, por mais que você não assista uma série do streaming, você sabe sobre o que ela trata, né? Se a gente falar os títulos, eu falo assim, eu nunca assisti, mas eu sei do que é, né? Livros, não. A maioria das pessoas com quem você conversa não sabe, assim, principalmente a literatura, né, Sim, atual, claro. que acontece hoje, porque em geral na escola a gente aprende ali, né, Machado, José de Alencar, sim, os clássicos, né, não que não sejam importantes, né? super importantes, Super importantes. acho que temos que aprender, mas assim, é curto, né, porque a gente chega ali na geração de 45, 60 e pelo menos Meio na que minha época para, né? acabava. Então, exatamente, eu tava pensando nisso esses dias, né? Será que hoje, quem tá na escola, porque a gente estudava aqui literatura brasileira e português. Aham. E a brasileira a gente ia até os anos 40, 45. E português a gente ia até Fernando Pessoa. Uhum. Será que hoje ainda tá assim? E as pessoas, ou seja, vão sair da escola sem ouvir falar no Saramago?
Pois é, então. Eu nem tô pensando nos atuais agora, entendeu? Não, porque Pois é. tem. Eu entendo, o filtro da história ele demora um tempinho, né? Quer dizer, você. Claro. Mas assim, mas a gente já tá, por exemplo, há mais de 20 anos no século XXI. Isso. E Né? será que não tem Então, nenhum assim, autor do século XXI Pelo que menos tá ali? o século XX inteiro a gente tem que estar lá, né? É. Assim, e até o começo do século XXI, né? É. Então, eu não sei, pior que eu já ouvi dizer que não, que continua mais ou menos a mesma coisa, assim. E eu acho que isso cria um imaginário de que escritores estão mortos. Então. Né? Os escritores Claro. só e agora existem deixa os do você passado. falar, não, os meus amigos escritores. Então, porque tem vários, né? Sim, Existem. Sim, não, e é muito vivo, tem oficinas, né? Eu acho que o que ajuda muito hoje são as redes sociais, a internet, porque isso trouxe um pouquinho esse circuito dos escritores estarem lá e falarem, olha, a gente existe, estamos lançando, vou dar um curso, existe tal oficina, estamos aqui num podcast, estou falando, né? Olha, claro. tem alguém ganhando aquele prêmio, alguém lançando um livro novo, né? Eu acho que isso tudo é fundamental, inclusive para quem, por exemplo, tem aquela ideia, né, de que eu gosto de escrever, eu escrevo uns poemas, escrevo uns contos, escrevo umas coisas, mas assim, não faz ideia de como, né, de como isso funciona, de como é uma editora, de como se faz um livro. E aí, de repente, começa a buscar aqui e ali, já começa a entender, bom, mas tem oficinas de escrita, o pessoal ensina a escrever, mas não era um dom, um talento, uma coisa mágica, sobrenatural? Não, não é sobrenatural, é prática, é aprendizado, é um ofício, né? Quer dizer, não é uma fórmula, né? Nenhuma oficina, nenhum curso vai chegar para você e falar assim, olha, você começa assim, depois você vem para cá, depois vem para cá. Isso não tem. Mas existe a coisa de você olhar para o texto e repensá-lo e olhar outros textos, né? Com um olhar mais investigativo, né? mais de estudo mesmo, de não só se deixar levar pela história, mas também parar para pensar, bom, por que essa história me leva tão bem? Quais são as roldanas da história que estão girando para ela me levar, né? E aí eu acho que tudo isso vai formando um sistema, assim, de... E eu digo um sistema mais de pessoas mesmo, assim, de gente que lê, que conhece, que de repente olha para um livro e vê histórias similares à própria vida, assim, né? Não fica só aquela coisa, eu tenho que ler porque é obrigatório na escola, aí eu vou ler, tem aquele personagem que pega o bonde, desce na Rua do Ouvidouro, nem sei o que é um bonde, nem sei onde fica a Rua do Ouvidouro, não sei o que lá. Então, assim, de repente você lê um texto que, não, olha, sei lá, se a pessoa está aqui em São Paulo, o personagem passa na Avenida Paulista, passa não sei aonde, anda de carro, anda de carro de aplicativo, sabe? Vive o que Perde a pessoa o celular. vive. Perde o celular, né? Então tem essas coisas. Mas eu sou de Manaus. Não, mas tem aqui escritores que escrevem histórias que se passam em Manaus e tudo mais, né? Então você tem um rol grande para você escolher, né? Isso eu acho interessante. Você já falado no começo que o Dor Fantasma você tinha mandado para algumas editoras e elas tinham recusado. Alguém te ligou pedindo desculpa? Foi mandado embora por isso? Desculpa aí, hein? Pelo amor de Deus, vem pra cá. Foi um erro, assim. Não, a pessoa já foi mandada embora, você pode voltar. Não, assim, na verdade, eu acho que são coisas que acontecem, assim, né? E é engraçado, assim, porque eu tenho... Porque um dos editores, inclusive... Ainda é meu editor, é um cara que eu adoro, assim, eu considero um amigo, assim. E sim, ele me ligou, assim, falou, não, preciso conversar com como que é? Mas é a mesma versão que você me mandou? Eu falei, é a mesma versão. Deixa eu ler direito Foi agora. o mesmo PDF. É o mesmo. E talvez eu devesse ter falado, não, é uma versão bem diferente, né, para o cara poder dormir mais em paz. Mas eu fico até com peso de consciência, peso na consciência de contar, assim, porque começa esses olhares desconfiados da pessoa lá, ou até uma certa vilanização dos editores pode haver, assim, né, de outras vezes que, não que você fez, mas já teve vezes de eu postar, assim, ou dar entrevista, é aquela coisa também, né, a gente dá entrevista, por exemplo, para um veículo escrito, né, em texto, e claro, eles botam isso na manchete, né, Dor Fantasma foi recusado por editora, e aí vem o pessoal, né, que às vezes também tem uma história, né, de recusa e aquilo machuca, e pega nesse lugar e já vem, os editores não sabem nada, não sei o que. E não é assim, né? Não é assim. Tudo, né? Então, assim, são coisas que acontecem, né? E eu realmente acho que esse livro em especial, Dor Fantasma,
talvez ele tenha mais a ver com uma sensibilidade do tipo de Portugal do que daqui. Claro, Né? Então, tem um talvez, tempo assim, diferente. Quando você mandou pra ele, de quando foi recepcionado lá. Então, claro, tem essas era coisas, uma assim. piada minha Sim, e não, era claro, isso. mas eu acho Mas legal, assim, aproveitar essas janelas, porque, assim, tem isso, né? Tem um time, às vezes a editora está procurando uma certa coisa, um certo assunto, né? Tem uma certa vertente. Então, não é que, assim, o livro é maravilhoso e o editor é um idiota, não sabe reconhecer. Então, isso faz com que todos aqueles livros que ele recusou, na verdade, sejam todos maravilhosos. E ele não é assim, sabe? São dinâmicas um pouco mais complexas. Como nem né? todo mundo que perdeu o prêmio, que é o que a Alcina tinha falado. São livros ruins. Não é isso, Sim, né? Não, Às assim, vezes, quer eu dizer, sempre falo para as pessoas, assim, né, em oficinas que eu dou também, falo, olha, mandem para tudo que é concursos, né, para tudo que é prêmio, porque são chances de ganhar, mas não use esses concursos como termômetro do seu trabalho. E eu digo isso porque eu já usei e foi um erro terrível, assim, porque antes, né, de eu ganhar o prêmio Sesc com o primeiro livro e ser publicado, que eu estava mandando os contos para vários concursos, eu mandei para todos os concursos. Então, assim, os mais fundo de quintal eu mandei. Né? Os contos que ficaram no livro, que depois ganhou o prêmio Sesc, foi finalista do Jabuti e tudo mais. Aí, sei lá, mandava lá para o concurso de contos Prefeitura de Piraporinha da Serra, vamos dizer assim. Aí eu não ganhava nada, nunca ganhei, assim, nunca entrei na lista de finalistas, menção honrosa, nada, zero. Não existe meu nome nesses concursos. E alguns deles, eles publicam, né, no site do concurso assim, os vencedores, primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí eu falei, deixa eu ver quem é que ganha, né? Porque assim, eu falei, eu acho que os meus contos são razoáveis. Né? Mas vai ver que eu tô equivocado, né? Eu não sou da área. Vai ver que os contos que hoje, assim, são mais de vanguarda, tem mais outras histórias, eu tô escrevendo uma coisa que meio, que sei lá, talvez já seja mais ligado ao que eu li e gostei lá atrás do que ao que as pessoas estão querendo pra frente, né? E aí eu ia ler os vencedores. Aí chegava lá, o primeiro lugar do concurso. Aí tava assim, Piraporinha da Serra, de céu tão anil, onde as aves gorjeiam e não sei o que lá. Eu falo, cara, não é nem um conto isso, é um hino praticamente, né? E cafona, até não poder mais. Claro, assim, eu não é nada contra a Piraporinha da Serra, assim, foi o nome que me veio na cabeça, talvez nem tenha participado lá. Mas só para dar essa dimensão de que, assim, eu participei na outra, em vários, assim. Então, assim, se eu considerasse que esses que não ganhar, de novo, né, perder dezenas de concursos mostra que o meu texto não serve, eu não teria mandado para o Prêmio Sesc, que ao contrário desses, era o mais concorrido, é um prêmio nacional, supervisado, e ganhar lá. Né? Então, assim, às vezes é meio isso, às vezes, assim, no concurso menos concorrido, supostamente mais fácil de ganhar, você não ganha nada. Aí você vai lá e ganha o mais difícil. Ou né? seja, a gente não pode desistir, né? É muito imponderável. Vai, manda, né? Sim. Agora, esse prêmio José Saramago, essa última edição que teve algumas mudanças, tiveram algumas mudanças, né, Rafael? Parece que poderia inscrever autores, né, com até 40 anos, isso. não é isso? E obras inéditas, né? Isso foi uma mudança, né? Sim. E essa questão do anonimato, você acha que isso interferiu de alguma forma? Eu falo isso porque nós só tivemos 2 ganhadoras, mulheres, né, no prêmio José Saramago, que são 2 brasileiras, né? Que é a maravilhosa Andréa Del Fuego e a maravilhosa, eu também ia falar, e a também maravilhosa Adriana Lisboa, né? Sim. Você acha que o fato de colocar um codinome, isso facilita de alguma forma ou tem uma tendência, talvez porque ainda são jurados homens, né, prioritariamente, ou nada a ver? Você acha que isso não... Eu acho que no caso específico do Prêmio Saramago é difícil dizer porque é isso, né? Antes não eram livros inéditos, né? Essa é a primeira vez que é para inéditos. Sim. Então antes era para livros já publicados. Então quando eles liam, né? Quando os jurados liam os livros, eles estavam ali com o livro, já sabiam, livro pronto. né? Então já dava para você saber se escreveu é homem, se é mulher, brasileiro, português e tal, né? Então assim, na verdade a taxa de amostragem, vamos dizer assim, ela zerou. Né? Porque, assim,
é verdade que a gente tem para trás só 2 mulheres, né? Só que, assim, para a gente avaliar isso, aí a gente teria que fazer uma avaliação meio separada, porque, assim, e aí olhar, bom, será que, como eles sabiam e estavam vendo homens e mulheres, houve essa questão de, tipo, se inclinar mais para homens, né? E talvez não ter dado a devida atenção para escritoras mulheres? Eu acho que é possível ter acontecido isso, né? É sempre difícil falar porque, de um lado, a gente tem, e acho que todo prêmio tem isso, né? Assim, eu não sei se o Saramago era assim, se todo ano trocavam os jurados. Eu confesso que eu não sei nos outros anos como é que foi. Mas os prêmios, em geral, todos os anos trocam os jurados. E aí, quando troca, é igual Começa a do gente zero, reunir né? os Começa... três, né? Fala assim, bom, na opinião de nós três, qual desses livros aqui é o mais legal? E você vai ter uma opinião, vou ter outra, você vai ter outra, e a gente vai ter que discutir. Dialogar, né? E muitas vezes acaba vencendo porque um dos jurados falou mais alto e os outros ficaram meio assim... Ele deve ter razão, O né? argumento É, dele de é repente, melhor. de repente, sabe aquela história, tipo Aham. assim, aí depois vai deitar na cama e fala, pô, eu devia ter falado mais do outro, sabe? Mas aí já foi, Devia ter o defendido resultado mais já foi, aquele que eu gostei. Então também tá ligado a essas relações Sim. humanas, né, do microcontexto. Mas é claro, assim, a gente tem uma questão social mais ampla, que sim, que leva a gente a privilegiar, a priorizar, até mesmo que a gente não... E aí que eu acho que mora mais o perigo, assim, quando a gente pensa que a gente não está fazendo, mas a gente está fazendo. Quer dizer, então assim, não é que quando a gente fala, né, essa coisa, será que privilegia os homens, né? Não é que ninguém chega lá e fala assim, gente, vamos privilegiar os homens. Não é Não é que os algo- homens combinam assim, vamos dar para Vamos boicotar, né? um dos nossos, hein? Vamos dar o prêmio para um brother, não deixa as mulheres entrar aqui não, hein? Ninguém fala, mas assim, foi tanta hegemonia desse olhar Sim, masculino que muitas vezes a gente está tão acostumado com ele que a gente busca ele como referência. De repente, quando vê uma coisa diferente, Claro. você meio que já entra naquela assim, mas isso é diferente. É bom, mas é diferente, então eu não sei. E você entra num lugar ali de não habituação. E talvez isso possa diminuir a probabilidade de que você escolha, porque em geral a gente escolhe aquilo com o qual a gente está habituado, aquilo que a gente conhece, aquilo que é confortável para a gente. Isso é uma coisa do ser vivo, né? Assim, então acho que isso pode sim acontecer, não só no Saramago, como em vários outros prêmios, né? Tanto que eu acho que aqui no Brasil, que esse debate, né, principalmente das pautas identitárias, ele tem sido muito forte, ele mudou radicalmente o cenário dos prêmios, né? Assim, eu lembro que, sei lá, talvez, vamos colocar aí 7, 8 anos atrás, era sempre, né, saía a lista de finalista dos prêmios. Sempre aquela briga, por quê? Porque, dos 10 finalistas, só tinha 2 mulheres. Né? Quando muito, tinha 3, às vezes tinha só uma. Né? E hoje você vai ver ao contrário. Se você pega as listas de finalistas de prêmios do ano passado... Tem mais mulheres. Tem muito mais mulheres. Muito mais. Muito mais mulheres na lista de finalistas e entre as premiadas. Né? Então, assim, você vê que havia um descompasso que a gente, de alguma maneira... readequou, mudou a medida, né? Então, assim, agora não sei, será que daqui 8, 9, 10 anos os homens vão ter que se unir e falar assim, pô, gente, peraí, agora a gente tá ficando de fora também. Brincadeira, mas assim... Acho difícil. Mas eu digo assim, mas vai tendo esses reequilíbrios, né? Assim, essas movimentações que mostram que havia um problema, né? Então, assim, por exemplo, quando você olha, mas agora a gente tá mais equilibrado, a maioria de mulheres, então agora é um problema que a maioria de mulheres? Não, isso é revelador do quanto aquilo antes era problemático, porque só estava dando um homem, sabe? Assim, e são coisas que vão lá de trás, assim, sabe? Também tem essa outra questão, né? A gente fala assim, chega lá no prêmio, a gente fala assim, mas né, só vai mais homens, poucas mulheres. Quando você começa a voltar nas etapas, você vê que desde lá de trás está sendo isso. Né? Então, assim, são menos mulheres publicadas. Menos mulheres inscritas. Menos mulheres inscritas pelas nos dificuldades prêmios. mesmo, exatamente, né? Pelas claro. dificuldades históricas. Né? Exatamente, que vão colocando, assim, até... né, já se discutiu muito assim, será que as mulheres escrevem menos? A gente dificilmente vai conseguir medir para dizer com certeza os valores, mas o fato é que
acontece menos da cadeia se completar. Talvez muitas mulheres escrevam, mas não falam assim, não, mas eu vou montar um projeto e vou inscrever num concurso e vou não sei o que lá. Passa pelo funil, né? Então, aí eu fico pensando, né? Os jurados lá, né? Eles pegam Dor Fantasma e falam, olha, esse pestana aqui... Ou esta pestana, Ou não essa sabe, né? pestana. Porque o seu codinome foi pestana, né? Sim. Aí, quem é pestana, né? Um homem, uma mulher, né? Quem é, né? Uhum, sim. E é um pseudônimo que dá sorte, porque foi com ele que eu ganhei o prêmio Sesc também. O problema é que você tem que mudar pro próximo já, né? Porque agora já tá ficando... E aí, a gente teve a Andréia aqui no podcast. O primeiro podcast que a gente teve, do Palavras na Mesa, Legal. foi com a Andréia. Sim. Né? Quem não viu, assista. Entre Sim. lá, procure Andréa Del Fuego no Palavras na Mesa. Foi o primeiro, foi muito legal. Então já é o segundo ganhador de prêmio José Saramago que temos a honra de ter aqui. Isso é muito bom. Que legal. Você tinha falado várias vezes que assim, você escreveu os textos e você mandou para uma série de concursos. Acontece ao contrário? De você ver, vai ter um concurso X e o edital é mais ou menos esse, o que esse concurso espera é isso, eu vou tentar escrever nos moldes dele. Eu fiz um conto assim, não nos moldes da história, assim, porque em geral os editais, assim, eles não falam assim, olha, a gente quer uma história mais ou menos assim, né? Por exemplo, assim, o Prêmio Sesc, eu já ouvi um pessoal falar que faz isso, assim, então vou ler os vencedores das outras edições para ver mais ou menos qual é o perfil de livro que ganha, eu vou escrever um negócio parecido. Olha, eu encorajo que se você tem essa ideia, você vai e faça isso para perceber que os livros que ganharam são absolutamente diferentes entre si. Porque, de novo, como muda os jurados todos os anos, são outras pessoas. Outro olhar, né? É outro olhar. Então, assim, tem muito mais a ver com você pegar o jurado certo na hora certa, né, assim, para ler o seu texto. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o Dor Fantasma na mão de outro jurado ia falar assim, cara, não gosto desse tipo de literatura, acho chato, prosa poética, não, quero outra coisa. Ia rechaçar em absoluto, né, não tenho dúvida. Ou seja, é a sorte também de ter É a sorte também de ter o jurado que gosta do tipo de literatura que você faz, né. Mas voltando à sua pergunta, Marcos, eu escrevi um conto porque o que acontece? Os meus contos eles tendem a serem longos, né? E aí virava e mexia, aparecia editais de concurso que falava assim, né? Na formatação tal, isso eles colocam, né? Na fonte tal, tamanho tal. Até 5 páginas. Não, existiam assim, até máximo 3 laudas. Eu colocava naquela formatação, o meu dava 15 laudas. Não dava nem pra fazer uma versão assim, não, eu vou cortar uma coisinha ou outra aqui. Não tinha como. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, peraí, então eu vou escrever um conto bem curtinho. Um que na maioria dos concursos ele vai passar por esse, vai ficar bem nesse limite. E aí eu escrevi esse conto, e que também nunca ganhou nada, claro. E aí eu fui... então tem coisas que você, escreveu e não ganhou, tá bom, muito bom. Então, aí eu fui publicar esse conto, eu acho que 2020, talvez, 2019, assim, tipo, quase 10 anos depois, assim, para uma publicação de Cuba que pediu um texto, e aí esse eu tinha uma versão em espanhol, porque como ele era curto e eu falei, bom, vou participar não estava ganhando no Brasil, né? Falei, bom, vou tentar lá pegar fora, uns né? concursos América Latina também e tal. E aí eu fazia aula de espanhol na época, eu conversei com o meu professor de espanhol, falei assim, você traduz esse conto, né, e tal, paguei um tanto para ele, e eu tinha uma versão dele em espanhol também. E aí, quando surgiu essa oportunidade de publicar lá por essa publicação. Qual que é o nome do Cuba, conto, né? Em português se chama 10 para as 10, o horário, né? 10 para as 10, que acabou de sair depois também na Vida Secreta, aqui no Brasil. E em espanhol se chama 10 menos 10. Mas então, tem essas trajetórias malucas, assim, né? A gente nunca espera Já e que estamos falando dos contos, né, Rafael? Vamos falar um pouquinho sobre esse, então, né? Réveillon e Outros Dias. O que você pode falar um pouquinho desse aqui? Então, esse livro... O que acontece, né? Eu passei por... Eu sempre fui muito criativo, assim, muito da imaginação desde criança, né? Então, quando eu era pequeno, eu desenhava, eu gostava muito de desenho animado, história em quadrinhos. Então, eu desenhava, eu inventava personagens, eu inventava histórias, eu fazia as minhas próprias histórias em quadrinhos. Já criava, né? Já criava, assim, já queria... quando eu era pequeno, meu sonho era ser desenhista, assim, de desenho animado e tal, de revistas em quadrinhos.
E eu fui crescendo, e aí conforme eu fui chegando na juventude, idade adulta, eu fui indo mais pra música, assim, né? Fui saindo um pouco dessas coisas de desenho e fui mais pra música, e aí de novo, se eu gosto de música, então eu também quero criar na música. Aí eu aprendi a tocar, eu compunho as minhas músicas. Estudou até, né? Aí eu fiz faculdade de música, né? Levei a brincadeira um pouco mais longe e comecei a trabalhar com música, né? Com trilha sonora para audiovisual, para cinema, publicidade, enfim. E aí eu falei, bom, legal, eu tô trabalhando com criação, mas a maior parte do tempo eu trabalhava com coisas que eu não gostava, né? Então assim, era propaganda lá de supermercado, frango, não sei quanto quilo, laranja, não sei quanto E aí quilo. você fazia o sonzinho. E eu fazia só musiquinha lá de fundo, lá. E eu falei, pô, mas isso, né? Não era bem assim. Não né? era muito eu essa esperava quando eu fiz a faculdade. Eu falei, bom, eu me acredito ser uma pessoa, né, com certas ideias, né, que eu quero expressá-las, não tá sendo aqui, né? E aí, como eu já gostava de ler, né, literatura, também desde muitos, não tão cedo, assim, mas desde aquela fase do ensino médio, assim, vestibular e tal, eu já peguei muito gosto, assim, li algumas coisas antes, mas peguei gosto mesmo nessa fase. Também entrei nessa, né? Bom, eu gosto de ler, né? Eu gostava de desenho, eu fui desenhar. Eu gostava de música, eu fui tocar. Eu gosto de ler, eu vou escrever. Certo. Né? Eu já tinha feito algumas incursões, claro, né? Aquela coisa dos poemas de adolescente, né? Então tava lá na paixão platônica pela menina e tal, só escrevendo 1000 poemas para ela, sem nunca entregar, né? E Quem nunca, né? Então, toda aquela coisa, letras de música, né? Então quando eu fazia música, eu gostava de escrever letras, né, que fossem diferentes, assim, que tivesse alguma, né, fosse um pouco fora do clichê e tal. E mesmo as histórias em quadrinhos que eu fazia quando era criança, né? Eu tinha que inventar personagens, eu tinha que inventar diálogos, eu tinha que inventar um enredo, começo, meio e fim. Então já tinha um pouco esse treino ao longo da vida. E eu trabalhava com música, eu falei, quer saber? Eu vou nas horas vagas, eu vou começar a escrever uns contos, assim, só de meio de hobby, assim, mas vou começar a escrever. E eu comecei a escrever dezenas de contos, dezenas. E eu falei, pô, acho que eu tô pegando o jeito disso aqui. E eu encarei também, assim, como um aprendizado, né? Eu acho que se tem uma coisa que quem toca um instrumento musical sabe muito bem, sabe, né, de experiência de vida mesmo, é que você aprende as coisas mesmo. Assim, então, um aprendizado pode ser difícil, mas você, no final, você vai aprender, você vai desenvolver. Você não se deixa enganar por, tipo assim, eu escrevo assim, escrevi um conto, então essa é a pessoa que eu sou como escritor. Não. Porque se você fizer isso com instrumento musical, a primeira vez que você senta num piano e fala assim, nossa, não sei fazer nada, esse sou eu como pianista, você tá acabado, né? Aí você vai treinando, e você vê que você melhora muito, né? Então eu falei, bom, acho que talvez se eu treinar bastante, talvez eu melhore. E aconteceu isso. Eu fui escrevendo, fui estudando um pouco, né? Lendo pessoas que falavam sobre escrita e tal. Aí chegou um ponto que eu tinha escrito vários contos, falei assim, bom, agora eu quero começar a escrever, vou tentar escrever algum conto que eu acho que realmente vale a pena, assim. Se tivesse num livro e eu fosse o leitor, eu ia gostar de ler esse conto. Não é só porque, eu tenho uma dor que eu preciso expressar, eu tenho um grito dentro de mim que eu preciso colocar para fora. Não, eu quero uma coisa que seja prazerosa de alguém mais ler. Não estou falando só para mim, não é só uma saída, é uma chegada também. Sim. E eu comecei a trabalhar nesses contos e começou a dar samba, né? Falei, bom, acho que tem uma coisa aqui interessante. E aí foi nessa fase que eu comecei, bom, tem aqui uns contos, vou começar a mandar para os concursos, né? Vamos ver o que acontece e tal. Não acontecia nada. Eu fui escrevendo mais e eu fui começando a pensar num livro, né? Falei, bom, vão ser as 10 histórias que estão aqui, esse vai ser meu projeto de livro. E aí peguei esses contos e tal, escrevi mais uns, montei lá o projetinho do livro. Falei, agora eu tenho um livro, tô mandando para os concursos, não tô ganhando nada. E aí, acho que eu vou mandar para editoras. Aí eu não conhecia ninguém, não sabia como é que funcionava. O que eu fazia? Eu ia em livrarias, ou nos próprios livros, assim, e eu ficava pegando os nomes das editoras e anotando. Eu na livraria, assim, na estante, tem editora tal, tem editora tal, tem editora tal, e anotava. Aí ia para casa, entrava na internet no site das editoras, e sempre tem, né, no site da editora, assim, na época tava lá assim, envie-se original, originais@editora x.com.br. E eu mandava para todos isso aí. Que hoje eu vejo, assim, que é uma ingenuidade, porque, assim, nenhuma editora vê esses e-mails, né? Lamento informar, mas, assim, algum dia que eu tiver bastante intimidade com uma editora, eu vou entrar lá e falar assim, vamos abrir essa caixa de e-mail? Eu quero ver o que tem lá, eu quero ver quem que vê isso aqui, como é que isso acontece?
Porque não é assim, né? Dificilmente uma editora pega aquilo e vai ler, né? Assim, até porque as editoras, na maioria das vezes, por conta de tudo isso que a gente já falou, né? De ser um sistema que não, né, não roda bem, a maioria das editoras já não consegue lidar com o próprio elenco, assim, sabe? Pessoas que eles já publicaram um livro, meu caso, né? Tem outro já publicar. tem 2 publicados, mas de repente chega o terceiro e fala assim, não, mas aqui a nossa grade já está cheia, precisa ser mais seletivo, desculpa, o seu vai acabar ficando de fora. Então, eles nem precisam procurar mais, porque eles não dão conta já do que tem do que tem na mão, né? Então, acaba que isso ficou meio paralisado. Eu falei, bom, aí, de novo, né? Mandei para tudo que é editora, nenhuma resposta, nada. E eu mandei para o Prêmio Sesc. E falei, vamos lá, né? É um livro inteiro, mandei o livro inteiro. Mas já nesse espírito, né? Falei, imagina, não ganho aquilo lá que... Tem concurso literário que é... Tem concurso literário que é uma rifa disfarçada, né? Você paga, todo mundo paga inscrição, e aí no final eles somam esse dinheiro e fazem a gente vai juntar os vencedores, vai fazer uma edição, e os livros, os contos que ganharam, os 10 contos que ganharam, vão ganhar 10 exemplares. Fala, bom, é uma rifa isso. Você pagou, ou um consórcio, não sei, todo mundo pagou, É um consórcio. pagou a edição e alguns receberam, outros não. Né? É uma rifa. É uma rifa. É uma rifa pior disfarçada. É uma rifa disfarçada. Nem esses eu ganhava. Eu falei assim, cara, não ganhei esses, imagina, eu vou ganhar um Sesc super concorrido, né? Imagina. E aí no fim ganhei, e aí saiu esse livro. E aí foi engraçado, porque aí quando o livro saiu, foi o momento que eu falei assim, bom, então acho que agora eu sou escritor, né? Então, às vezes me perguntam assim, quando você percebeu que você é um escritor? Eu falo, quando eu tava com o livro na mão já, assim, sabe? Quando viu seu nome aqui, né, Rafael? Você pode Galo. falar assim, foi numa terça-feira, às 4h14 da tarde, né? Falei, Quando olha, a caixa chegou, foi né? aquele eu abri, momento, Marcos. né? E é meio curioso, né? Bom, você percebe que você é escritor depois que já tem o livro, né? Não tinha que ser antes. Né? Não, eu ia falar desse livro ainda, assim, eu acho que tem vários contos muito legais, assim. Eu queria comentar de 2, que para mim me chama muito a atenção a questão da linguagem, que é o que dá título ao livro, o Réveillon, porque é uma outra forma de linguagem. Eu acho que você vem falando disso, de linguagem, ou seja, já nos seus textos, nos contos. No dia do Prêmio Saramago, você começa falando disso, depois eu quero falar um pouco disso, claro. Né, do seu trato com a linguagem ali. E o personagem se comunica com o pai de uma forma diferente. Eles criam uma forma de linguagem própria. Que é quase, ou seja, só para os dois. O que seria muito estranho a gente pensar na ideia de linguagem, de comunicação, porque é uma comunicação dual, né? Ali, nesse. E depois você tem um conto Balas, por exemplo, que você é narrado também em primeira pessoa, e o personagem é da periferia de São Paulo, ex-presidiário, não teve acesso à educação formal, e isso está explícito ali na forma de linguagem como você escreve o texto. Teve muita pesquisa nesse segundo, ou seja, no Balas. Você teve que pesquisar muito para saber como que essas pessoas falam, como que eu tento reproduzir a fala da periferia de São Paulo. Ou isso para você já era mais ou menos inato ali, eu também moro numa periferia e eu ia ouvindo os amigos e escrevia. E como foi essa ideia de pensar numa linguagem quase própria, né? Que é no caso do Réveillon. Tá. Bom, vou começar pelo Balas então, depois eu passo pro Réveillon. Na época, assim, eu não tinha pesquisado muito, até acho que talvez poderia ter pesquisado mais, mas tem uma coisa assim, eu não moro na periferia, né, então assim, não é o meu linguajar como um todo, mas uma das coisas assim que eu gosto assim de São Paulo, eu já morei em outra cidade, né, é que eu acho que aqui a gente se cruza bastante, né, então assim, basta você entrar no metrô todo dia para ir trabalhar, como, por exemplo, eu faço, que você ouve muitos tipos diferentes de fala, vê muitos tipos diferentes de atitudes, muitos tipos diferentes de pessoas, né? Então, eu acho que tem muito dessa linguagem, assim, da própria, né, de ouvir, de estar em contato, assim, só cruzando com pessoas e também conversando com pessoas, né, que são... de outros lugares, de outras formas de falar. Então, assim, eu não sou, mas também já
já conversei com muita gente, já tive várias amizades assim, então já pescava um pouco isso. E claro, lia também algumas coisas, né? Então, Você tem um ouvido muito bom também, né? Por ser músico, talvez isso, ou seja, você ouve as pessoas e começa mais ou menos a imaginar. O ritmo de fala acho vai que ser mais ou menos sim, esse. sim. Porque é o que eu percebi, é muito o conto inteiro, assim. Eu ouvia as pessoas mais periféricas conversando mesmo, assim. Ah, que legal. Isso ficou... Eu acho que quem cria tem um pouco isso, assim, né? Porque, por exemplo, vira e mexe, assim, eu converso com pessoas, assim, no dia a dia, normal, assim, eu falo, meu, você viu que a pessoa, ela sempre fala tal expressão, assim, sei lá, quase um cacuete, assim, da fala. Ela sempre começa a frase falando, bom, na minha opinião, não sei o que lá. Ele sempre fala, bom, na minha opinião. E as pessoas falam, não reparei. Eu falo, repara pra você ver. A pessoa vem, nossa, é verdade, ele fala toda vez. Então eu acho que tem um pouco isso, e eu acho que tem uma curiosidade mesmo, assim, né? Eu costumo brincar, falar assim, olha, eu acho que escritor deve ter uma carteirinha, assim, tipo, sei lá, carteirinha da OAB, ou um distintivo, que autorizasse a gente a ouvir conversa dos outros, assim, sabe? Tipo assim, então, por exemplo, lá no metrô ou no restaurante, assim, sabe? Porque a mesa do lado tá conversando e você tá assim, e você fala, bom, acho que eles estão percebendo que eu tô de olho na conversa deles. Eles vão mudar. Aí, de repente, você mostra a carteirinha, não, eu sou escritor, eu posso ouvir a conversa alheia, né? Porque a gente tá sempre fazendo isso, então... E aí eu acho que, sim, aí eu acho que na hora de escrever você tenta emular um pouco isso, porque, claro, você quer esse personagem, né, como você falou, né, Marcos? Ele veio da periferia, ele é um ex-detento, ele está tentando ali vender bala no semáforo, né? Então tem todo um linguajar que é mais típico desse tipo de personagem, né? Que seria muito estranho se ele falasse, né, de uma forma na língua culta, padrão e tal, né? Então isso fazia parte da graça junto com porque ao mesmo tempo ele é meio um filósofo, assim, né? Ele tem vários pensamentos, assim, né? De pensar a sociedade. Exatamente. Né? Que sociedade é essa? Por que o outro pode isso e eu não? Né, as relações de poder e tal, que pra mim tinha muito a ver também com o Guimarães Rosa, assim, que eu adoro, assim, acho demais. Que tem essa coisa, né? Você tem lá o sertanejo com um linguajar, às vezes, típico lá, né? Daquela região mais de Minas, né? Que ele pega, assim. Só que, de repente, falando coisas da filosofia, de grande sabedoria, né? Então, uma linguagem que a gente tende a chamar de simples, né? Assim, um nome corrente, mas com um pensamento extremamente complexo e sofisticado, mas traduzido nessa linguagem. Assim, essa alquimia, né, que o Guimarães Rosa faz, assim, me interessa muito, e foi uma coisa que com o Balas eu quis falar, bom, eu quero tentar um pouco disso. Deu certo. Guardadas as devidas proporções, Sim, né, sim, claro, não, mas não. assim, mas com essa figura urbana, né, com esse vendedor de balas do semáforo, mas que de repente tem uma visão sobre as relações de poder que é muito complexa, é muito rica, e que provavelmente muitas pessoas que estão do lado de cá, do vidro fechado do carro, não teriam. Né? E aí o Réveillon também teve essa coisa ele tem esse filho, né, que é surdo e mudo e tal, então usa a linguagem de sinais, a língua de sinais. Só que como o pai é mais velho e tem uma coisa, né, assim, muitas vezes, acho que talvez muita gente não saiba, a língua de sinais, ela não a gente tem aquela coisa, né, que parece que as pessoas estão soletrando, né, estão fazendo todas as letrinhas, né, sei lá, você vai falar livro, faz L-I-V-R-O, não é isso. Né, por exemplo, livro pode ser um gesto só, né, homem, é só isso aqui, né, você fez isso aqui, você já falou que é homem. interessante, e é do Brasil, né? Por isso que é do Libras, Brasil, né? Porque em Libras, Portugal não vai entender que isso aqui pode ser Exatamente. homem, pode ser outra coisa lá, né? Então é toda uma outra construção de linguagem mesmo, uma outra sintaxe, né? Só que aí, como o pai, né, mais velho, teria dificuldade de aprender, o filho faz né, os dois, na verdade, cedem um pouco. Né? Então o pai cede um pouco para aprender um pouco dos gestos e dos sinais e das letras, mas ele tem que ir letra a letra, ele tem que soletrar, e o filho abre mão de usar os símbolos todos, de usar essa sintaxe toda diferente, para ir, né, digitando, vamos dizer assim, cada letra, para que o pai entenda, né, e essa linguagem para os dois se encontrarem, que eu acho que é a raiz da comunicação, né, e que, de uma certa forma, sim, sempre que
há duas pessoas, né, em relacionamentos, namoro, casamento, a gente vê muito isso, assim, né? Parece que cria-se uma certa linguagem que é só dos dois, né? Ou que é da família, assim, que, claro, né, no Brasil a gente fala português, mas tem certos códigos que, né, Socioletos, familiares. exatamente, só os dois se ali. entendem, certos olhares, né? Todo mundo fala assim, a gente se olha, a gente já sabe o que o outro está pensando. É uma linguagem, é uma comunicação Sim, que os dois sim. desenvolveram, né? Então eu acho que sim, a comunicação, ela tem esse lado, né, coletivo, mas ela sempre tem, né, esse lado também indivíduo a indivíduo, né? Quase como se o coletivo também fosse uma soma desses indivíduos a indivíduos, né? Agora, tecnicamente falando, Rafael, trazer esse universo desse surdo sinalizado, né, para o conto, né, trazer um diálogo, né, entre um pai e um surdo sinalizado, escrever esse diálogo, né, no papel, tecnicamente, eu acho que assim é muito difícil, né? Sim, sim. Existe É, e- um grau aí de dificuldade, né? Sim, e eu lembro que na época, assim, eu ficava meio assim, né, falando, mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou resolver? Porque não dá pra, tipo assim, o filho vai gesticular pro pai, dois pontos na outra linha, travessão, e o que ele tá Exato. gesticulando, porque isso vai ficar falso, né? Uhum. Então, esses traquejos todos, assim, e aí eu acho que, de novo, né, volta aquilo que a gente fala, que não é sobrenatural, não é místico, não é um talento, né? Eu não fico na minha casa, oh, meu Deus, minha alma, como é que eu vou escrever agora, o surdo, né? São questões que muitas vezes a gente para e tem que falar, bom, como é que eu resolvo isso Isso. tecnicamente, né? Assim, como qualquer outra coisa, sabe? Como um marceneiro que faz uma mesa como essa, por exemplo, ele vai chegar uma hora que ele vai, bom, como é que eu resolvo para essa mesa que é grande parar de pé, não tombar, não cair para lá, não cair para cá, não desmontar. Bom, eu tenho que ter pernas aqui, uma perna aqui, outra perna ali, outra perna ali, tem que parafusar, o parafuso vai ter que ser maior, então o furo tem que ser... E de repente o parafuso também não pode, né, passar do outro lado aqui e sair aqui. Então como é que eu faço? Eu faço uma tampa antes, né? Eu acho que assim, a escrita, como outros trabalhos, outros ofícios, eu sempre falo assim, estou usando a mesa porque eu frequentemente uso. Eu acho que a maioria das frases que a gente usa para falar sobre escrita, se você não pode usar exatamente a mesma frase para um marceneiro falar sobre a construção de uma mesa, provavelmente é balela. Provavelmente é balela. Porque assim, quando os escritores, artistas falam, todo mundo acha lindo, né? Eu ouço os personagens falam comigo, os personagens dizem para onde eles vão, eu não controlo, eles que vão. Imagina se o marceneiro fala assim, a mesa fala para mim o que ela quer ser. Eu não faço nada, a mesa vai sozinha. Você vai embora, você vai falar, pô, precisa internar o cara, né? Você não vai comprar a mesa dele e ficar esperando chegar na sua casa, não vai chegar nunca essa mesa. Ela vem sozinha também. Então, assim, a gente acha mais estranho, mas quando é o artista, a gente acha, eu Tem uma romantização tem uma romantização, total aí, né, claro. Rafael? Se acontece com alguém, Deus abençoe. Comigo não acontece, assim, comigo eu me vejo muito como um marceneiro que de repente olha e fala, tá, e agora? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu encaixo isso naquilo? Você tá muito mais pro João Cabral de Melo Neto que pro Fernando Pessoa, né? Sim, E sim. o João Cabral tinha uma raiva dessa coisa do Fernando Pessoa, de falar assim, não, porque veio tudo, eu escrevi tudo numa noite. Eu falei, que mentira! Não fez isso, para! Não fica mentindo pros outros que querem escrever. Porque é um trabalho, é um trabalho difícil. Pra mim o problema é esse, assim. Porque, assim, de novo, se acontece com alguém, e eu não duvido que talvez em algum momento aconteça assim. A escrita é curiosa mesmo, assim, não é uma coisa que é sempre o mesmo rendimento. Por exemplo, tem um conto no livro que se chama Espiral, que esse é um conto que eu acho que foi assim, uma coisa mais diferenciada que eu escrevi nesse sentido, porque eu em geral, demoro muito para escrever. Assim, demoro muito, assim, um dia que eu escrevo um parágrafo e meio, e esse um parágrafo e meio sobrevive no dia seguinte, para mim é um dia bom. Esse conto, o dia que eu sentei para escrever, ele saiu assim 90%, eu cheguei do começo até o fim, ele é cheio de relações internas, assim, coisas que se, né, voltam, ele parece super complexo, assim, super, parece que fala, nossa, para escrever você tem que fazer um mapa, né? E ele saiu, assim, quase de uma vez, eu mudei muito pouco. Então, sim, pode acontecer de, sei lá, igual para um atleta, sabe aquele dia que você fala assim, nossa, o cara hoje fez 5 gols, a bola parecia que estava assim, obedecendo a ele. Eu acho que é isso, você tem um dia muito bom
E às vezes você tem dia que, meu, a bola não para no seu pé. E se ela para, você chuta, ela vai sei lá pra onde, entendeu? Então, essas variações tem. Mas eu acho que quando o papo vai muito longe, Sim. é estranho. E o problema, eu acho isso. Eu acho que ele pode ser excludente. Eu acho que uma pessoa que, por exemplo, está começando a escrever, e de repente fala assim, pô, será que talvez eu escreva? Será que, né, eu posso levar isso, né, mais a sério e treinar e amanhã depois ter um livro? Deixa eu ver lá um escritor ou escritora falando para ver como é que ele fala. Aí vai lá a pessoa e fala assim, essa coisa mágica e não sei o quê. Aí ele fala, não Aí é essa pra pessoa mim. fala assim, pô, isso não acontece É, comigo, eu- então não é para Se mim. eu não tenho mágica... É só para os sacerdotes, é só para os Isso. xamãs. Então era né? disso que o João Cabral tinha raiva, né? Então, Ele aí falava, eu acho porque ele perigoso, chamava de sabe? discurso. Ele falava, esse é discurso. Claro que tem trabalho, é um trabalho minucioso. De você ir em palavra, no caso dele, né, poesia. Ele falava assim, às vezes eu volto na mesma palavra centenas de vezes, porque ela não encaixa dentro daquilo. Então é um trabalho realmente de ourives, né? De Sim. ir aos pouquinhos. Sim. Então, claro que às vezes vem e aparece. Sim. Eu acho que esse rendimento às vezes muda, mas assim, mas realmente assim, quando tem esses outros papos, assim, de novo, eu não quero, né, ficar, vou desmentir, né? Sim, sim. Não é essa a questão, mas assim, muitas vezes você vê e você vê que, tipo assim, parece que o escritor também fazendo um personagem de si mesmo, assim, né? E de repente a gente que escreve fala assim, eu acho que Não é bem não é assim. assim, porque lá em casa eu tenho que sentar no computador e eu tenho que ir lá digitar cada palavrinha e pensar em cada palavra. Nunca acontece, assim, de uma coisa vir sozinha, né? E aí enfim, acho que de tudo isso, só se acontece com você, se as vozes vêm. Que né? bom, né? Que bom, Que elas continuem vindo, Que né? bom, né? que bom, Deus abençoe. Agora, se isso não acontece com você, pode escrever igualmente, porque Ainda há esperança. a maioria das pessoas que eu conheço escrevem assim. E se fosse para chutar, eu acho que as mesmas pessoas que dizem que acontecem coisas também em algum momento escrevem assim, sabe? Então, né, bora continuar, não só esperar vir, né, forças sobrenaturais. É porque fica pensando na história, né, Rafael? Você fica. Até vem essa eclosão, assim, né? Até você formatar tudo, sabe? Assim, processual, né? Não é uma coisa que. Sim. Né? Não, eu acho que essa para mim é a chave, assim, né? Eu adoro essa palavra eclosão, né? Porque eu acho que é isso, é uma eclosão. Você pensa tanto na coisa e vai pensando e vai juntando, que eu acho que isso fica lá na sua cabeça, se cruzando com várias outras coisas. Tanto que muitas vezes acontece assim, isso sim acontece, e muita gente fala, você tá lá se debatendo com a história, não consegue achar uma solução e faz aqui, tenta dali, muda de lá, cansa, estressa, aí você larga, e depois a hora que você relaxa, descansa, você tá num outro contexto, você tá lá tomando banho, sei lá o quê, agora apareceu. Né? Por quê? Porque acho que você meio que alimentou, né, o movimento daquela ideia na sua cabeça e ela continua rodando depois que você, né, largou aquilo. E só que você para também de ficar forçando, né? Como o músculo mesmo, né? Que você contrai, assim, né? Quando você relaxa esse músculo, de repente o movimento vem, né? E aí acho que a ideia vem e meio que acha o caminho livre, assim, vamos dizer assim. E ela eclode, né? E eu acho que essa ideia de eclosão, sim, eu sou super partidário, que eu acho que é a mesma coisa, né? A gente vê o ovo lá, Ela a vai se tartaruga marinha ali, desenvolvendo, né? né? O ovo ali, de repente, pá, ele quebra e sai uma tartaruguinha ali. Uhum. Né? Quer dizer, por quê? Porque essa tartaruguinha está crescendo ali dentro faz tempo. Sim, sim. Não é que, olha, a tartaruga veio, né? O ovo teve uma inspiração. Olha, veio a tartaruga e foi lá para dentro. Não, isso já estava lá dentro, foi crescendo, chega uma hora que está pronto e sai, né? E isso sim, isso eu acho que faz parte do trabalho, sem dúvida. Agora, sim, vamos pensar um pouco. Você falou na sua dificuldade, né, de escrever um conto, porque os contos são menores e os personagens parece que estão mais pertinho da gente. A gente tem mais controle dos personagens, né? Então vamos pensar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, Rafael, dessa sua mudança, né? Como é que foi esse seu percurso de você ter escrito contos e depois esse romance, né, Rebentar, cuja personagem principal é uma mulher, né? E acho que você vai falar um pouquinho sobre o livro aqui pra gente, que é bem maior que um conto, né? Então, como que foi esse processo aí para você também? Então, depois que, bom, né, o primeiro ganhou o prêmio Sesc e tal, peguei ele na mão, falei, bom, acho que agora eu sou um escritor,
Então vou continuar escrevendo, né? Isso que os escritores fazem. E aí eu continuei nessa de buscar histórias, né? Sempre assim. E foi muito bom, e até hoje eu acho isso muito bom, porque dentro desse todo esse período de vida de imaginação, de criação, muitas vezes eu ficava muito assim, o tempo inteiro com a cabeça assim, meio viajando mesmo, sabe? Eu tava num lugar e ficava meio alheio àquele lugar. Eu falava, pô, e se fizesse um filme assim, com essa história e tal? Eu ficava imaginando coisas assim, pra nada, sabe? Porque assim, eu nunca fiz um filme, acho que não vou fazer, mas eu ficava imaginando, pô, se fizesse um filme assim, 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 sabe? Tipo, eu ficava nisso, e quando a literatura, digamos, dá certo, né, ou pelo menos se concretiza, se realiza, isso ganha um foco, né? Porque aí quando eu penso história, eu falo, não vou pensar filme, não tem por que eu pensar filme. Eu penso história. O que eu faço é romance. O que eu faço são livros, amanhã eu coloco ela num livro. E aí eu começo a pensar sem ficar só essa coisa maluca, mas um pouco mais focado. Isso parece um pouco assim, mas aí você está castrando a imaginação. Não, na verdade, é o contrário, porque quando você fica muito solto, aquilo nunca ganha corpo. Você nunca fala assim, tanto que a gente sempre cruza, né? Todo mundo que escreve fala isso, você conversa com as pessoas, a pessoa fala assim, pô, você escreve, eu tenho uma ideia, olha só, você vai adorar, pega essa minha ideia. Aí você fala, por que você não escreve? Usa ela, né? Mas em geral, por que as pessoas não escrevem? Porque elas começam a pensar e aquilo evapora. Né? Aquilo se dissipa. Por quê? Porque você não... não, a ideia é essa, então vai ter que acontecer isso, vai ter começo, meio e fim, vai para lá, vai para cá e vai se concluir aqui. Não, fica tudo né, vapor. E aí eu comecei a ter essas ideias e eu comecei a pensar nos próximos livros e histórias. E aí surgiu a ideia do Rebentar, a premissa, né? Eu falei, a mãe de um filho desaparecido, mas eu não queria o thriller, assim, sabe? Aquela coisa, será que vai encontrar o filho? Será que não? Ela vai atrás e tal. Eu falei, eu queria uma outra coisa, assim, eu queria essa questão do vínculo. Para mim importa isso, né? Como é que é você ter um filho desaparecido do ponto de vista do vínculo, não do suspense se ele vai ser encontrado ou não, mas como é que fica esse filho que você não tem ele consigo, mas você também não enterrou, não acabou, né? Fica essa situação, assim. E eu falei, bom, como é que eu posso falar sobre essa situação? E essa coisa, né? Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Chegou uma hora que eclodiu a ideia de, bom, é uma mãe que passaram-se muitos anos, não sei quantos ainda, mas que chegou um momento que ela falou assim, bom, então, a essa altura, tá na hora de eu aceitar que eu não vou ter mais esse filho e recomeçar a minha vida, né? Me dá o direito de seguir com a minha vida sem esse filho. Aí eu falei, bom, isso é uma história, legal. E aí você começa a pensar também, assim, de novo, né? Que legal essa história, tá, mas... E agora, né? Abre o seu editor de texto e começa a escrever isso, agora? né? Você precisa saber, bom, mas quem é ela? Quanto tempo esse filho está desaparecido? Como ele desapareceu? O que acontece? Para onde vai? E eu comecei a pensar, né, nisso, e a ideia inicial era ser um conto, né? E você falar, bom, no meu próximo livro de contos vai ter essa história, né? Que nem tinha título ainda, mas essa história. Só que eu comecei a pensar, falei, bom, essa mãe passou, definir, né, 30 anos com esse filho desaparecido, viveu para recuperar esse filho, manteve o quarto dele, vive esse luto, tá sempre esperando que ele volte, toma várias iniciativas. De repente ela fala assim, não, acabou, eu vou ter que desmontar tudo isso, desmontar inclusive o processo de luto, dela, o processo emocional, que acho que é o mais difícil no fim das contas. Isso não vai caber em 10 páginas. Mesmo meus contos que são longos, mesmo em 15 não vai caber. 15 também mesmo não vai em 15 dar, páginas né? não vai caber. Não faz jus a esse processo. Ele precisa ser um processo mais longo. E eu comecei a pensar, bom, ele vai ter que ser um romance. Ele vai ter que ter muitas e muitas páginas, cada passo vai ter que ser lento, vai ter que, como luto, né, ter idas e vindas, né? De repente você fala assim, não, acho que eu estou no caminho de superar a minha dor, a minha perda. Dali a pouco você vê uma coisa que te lembra a pessoa, você desmonta tudo de novo, né? Então ia ter que passar por tudo isso. Aí foi aí que eu falei assim, bom, acho que Rebentar, na verdade, é um romance. E eu tinha até um outro romance que eu estava começando. Aí esse romance dançou, eu falei, bom, então eu vou pegar o Rebentar e vai ser meu primeiro romance. E eu comecei a escrever o Rebentar, que, enfim, acabou se tornando o livro. Agora, tratar de um assunto tão delicado desse, né? Porque é uma ausência e uma presença, né? O tempo todo na vida dessa mãe, né? Que é a protagonista, né? Penso eu, né? E como ela é cobrada, né? Como ela se cobra, como ela é cobrada. E que pessoa é essa depois de 30 anos, né? Sim. Como que é isso que você falou, né? Como se dá esse amor, né?
Uhum. Sim. Então, e isso para mim era a questão central do livro, assim, isso é o que me... eu acho que as histórias, assim, pelo menos para mim, tá? Isso também é um conselho que eu costumo dar para quem quer escrever. Vira e mexe, assim, quem tá começando a escrever fica, né? Ai, o que acontece na história? Eu preciso achar alguma coisa assim, né? Que chame a Extraordinária, atenção, né? extraordinária, instigante. Eu acho que você encontra a história quando ela mexe com você mesmo, assim, sabe? Quando ela te comove, quando você tem um aspecto dela que você fala, meu, isso eu preciso falar sobre isso, né? Então, por exemplo, o Rebentar é instigante, o desaparecimento, uma criança desaparecida, tudo isso é instigante. Mas para mim, assim, ela mexe comigo, assim, ela me alfineta nessa questão do vínculo, né? Da construção da vinculação, do que é feita a vinculação, do que é feito o amor de uma mãe por um filho. Né? Por exemplo, se você tirar o filho, esse amor ainda existe? Se você alterar por completo o filho, esse amor ainda existe ou ele tem que ser uma outra coisa, né? Fiquei arrepiada agora. E aí eu comecei a ficar instigado com isso e eu comecei a investigar. E é claro, né, também faz parte. Eu comecei a ler muito a respeito, né? Então, ver filmes, mesmo ler ficções, né? Ver essas representações na ficção, no cinema, em livros, mas também ler artigos científicos, ler matérias jornalísticas, ler coisas sobre o assunto. E aí você começa a ver que, nossa, como tem assunto nisso, né? Até hoje eu vejo subtemas, vamos dizer assim, que eu poderia escrever um outro romance sobre eles, assim, tranquilamente. Esses dias, né, agora apareceu, não sei se vocês viram, uma garota que diz que ela é a Madeleine sim. McCann. Eu ia falar disso. Exatamente. Né, Imagina pra família, né? Isso que você estava falando aquela hora de já tá mais ou menos se acostumando, ou já se acostumou com aquela ausência presente, que vai ser pra sempre, aí de repente muda tudo, né? Sim. O que essa família vai fazer agora? Vai começar então. de novo? Vai? E aí você vê essas histórias, então todas essas histórias, olha como é toda uma outra história que traz vários outros temas, né? Tema de identidade, de um monte de questões que você fala assim, nossa, eu poderia escrever um romance, eu fico super instigado, nossa, se eu não tivesse escrito Rebentar, com certeza essa hora eu já estaria, nossa, imagina, ver uma pessoa e falar assim, eu sou aquela criança. Ou uma pessoa que descobre, eu sou aquela criança, eu não sou isso aqui. Porque o romance podia ser do ponto de vista dessa menina. Sim, exatamente. Que, de repente, se descobre outra pessoa que foi sequestrada e a família que ela tem não é a família dela. Que acontece na Argentina, lá com os desaparecidos, né, com as abuelas na Praça de Macho, que vão procurando os netos se descobrem. E essa pessoa, de repente, descobre que quem cuidou dela a vida inteira não era a mãe dela, não era o pai. Ela foi sequestrada. Sim. Então, quando eu comecei a arrebentar, isso me veio na cabeça. Eu falei, puxa, seria legal talvez um romance aqui. Isso, como eu não sou escritora, eu não paro e penso, puxa, eu vou transformar isso no... E o filho? E a história do filho? Sim. Quando ele descobre 30 anos depois que a mãe esperou ele a vida inteira. Então, essas histórias, né, assim, que tem várias, por exemplo, então, até contar uma certa novidade, assim, vai sair uma nova edição do Rebentar esse ano, com texto revisado. Então, porque assim, eu gosto muito da história, eu amo essa história, ela é importante para mim, mas eu acho que, até por ter sido o primeiro romance, assim, do ponto de vista da construção de texto, tem uns pecadinhos, umas coisas que hoje eu falo, queria mudar. Né? E aí, enfim, conversei com a editora, com a Record, eles toparam, a gente vai fazer uma nova edição e eu tô revisando o texto. Eu peguei o Rebentar de novo para mexer no texto mesmo, mudar coisas e tal. E voltei a ler. Né? Então, por exemplo, estou lendo livros que ou foram lançados depois, que falam sobre crianças desaparecidas, ou que na época eu não conhecia, alguém veio e me falou depois, falou, pô, você já leu tal coisa e tal? Eu falei, pô, não caiu no meu radar esse livro, né? E eu tô lendo livros que trazem outras histórias. Então, de novo, eu falo assim, nossa, quantas histórias você pode ter diferentes, né? Do ponto de vista de quem desapareceu, de quem volta, de quem não volta, de outro jeito, se mostra a pessoa que raptou, por exemplo, né? Ou todos os outros contextos que, de fato, eu poderia passar o resto da vida só escrevendo sobre esse tema. Assim, agora meu próximo livro agora uma menina que fala que ela é aquela figura desaparecida e enfim, vai ter um encontro com a família, não vai ter? O que vai acontecer? Ela não é? Eu poderia escrever esse livro Virar assim... séries de livros, né? Em vez de ser um livro, viram que eu vou ficar... 35 livros, né? Eu só não faço porque eu viraria monotemático, assim, você vai pô, o cara de novo, né, com essa história. Mas sim, são muitas histórias possíveis, né? E tem que pesquisar muito para escrever um texto desse, né, Rafael?
Você conversou com as mães? Sim, sim. Sim, então, e aí, Passaram, né, por isso? sim, além dessas, né, de ler, de ver filmes, teve as conversas, vamos dizer, as entrevistas, assim, que pra mim, na verdade, é sempre o que mais me ajuda, assim, ó, é onde eu aprendo sobre o assunto mesmo, assim, é quando eu converso com as pessoas que viveram aquilo, né, com Dor Fantasma é a mesma coisa, eu conversei com Sim. pessoas que passaram por amputações, mas com Rebentar acho que foi até mais intenso, né, e mais me foi dado, vamos dizer assim, eu tinha menos elementos e foram me dados mais elementos. Em especial, quando eu conversei com as mães, em especial com uma delas, que foi muito generosa, assim, e me recebeu, e conversei com ela a tarde inteira, assim, e ela me contou tudo, assim, sabe, tudo. Que eu lembro até que quando eu cheguei para conversar com ela, assim, a gente sabe, né, é um assunto delicado, é aquela coisa, né, é um assunto delicado para a pessoa, eu tô numa situação mega confortável, porque eu nem filho tenho, tô só pesquisando para escrever uma ficção, né? E a pessoa vive aquilo. E ao mesmo tempo você quer o máximo que você puder ter de informação é interessante para você como escritor, né? Então você fica numa tensão ali. E eu lembro que eu cheguei para ela e falei assim, olha, expliquei tudo isso, falei assim, ó, o máximo que eu puder ter de informação para mim melhor, mas eu sei que para a senhora talvez seja delicado. Então tudo bem se a gente combinar de eu faço perguntas e qualquer coisa, se você não se sentir confortável, só fala assim, eu não quero falar sobre isso. E a gente pula o próximo assunto. Certo. Tudo bem? Aí ela falou assim, Rafael, desde que eu perdi minha filha, eu abro minha vida virou um livro aberto para todo mundo, porque qualquer coisa pode ajudar a encontrá-la. Sempre pôde, desde o começo. Sempre tem uma esperança, né? Então você fala assim, cara, é uma pessoa que assim, sabe, assim, entregou tudo, sabe, assim, tá entregando tudo o tempo inteiro, já entrega faz anos, sabe, e não tem mesquinharia nenhuma, assim, não vai segurar nada, porque assim, qualquer coisa tá lá, sabe, já pegou de tudo. Então são situações muito difíceis, né? E, de novo, com muitos elementos. São histórias, assim, sempre cheias de coisas, né? Esse exemplo da Madeleine, assim, né? E tem uma série também sobre a Madeleine que é muito boa, porque tem sempre alguma coisa a mais acontecendo, sabe? Isso não é exatamente comum, mas também não é único, assim. Aparecem pessoas que falam assim, olha, a gente achou seu filho. E vem e traz uma criança ou traz um adulto, sabe assim? Eu já ouvi casos de uma mãe que levaram a criança e botaram na casa dela com ela, assim. Tipo assim, ó, a gente vai fazer os testes de DNA, tudo isso. Mas enquanto isso, ó, fica com ela aí. Nossa. E aí você fica com a criança na sua casa sem saber se é seu filho ou não. E aí, o que eu faço? Eu me agarro e falo, pô, meu filho de volta. Ou não, eu me seguro pra, tipo assim, não, se não for, eu posso dar tchau. Claro. Mas assim, então tá, não vou me apegar, mas é meu filho, e eu tô aqui assim meio... E eu tô né, com dando distância dele. Nossa. São situações assim... Maldade isso. Super loucas, assim, super... Você fala, nossa, parece que abriu um portal, assim, pra uma outra coisa, assim, sabe? No mesmo mundo, mas um outro mundo, né? E esse título, Rebentar? Eu fiquei pensando, rebentar as ondas? É de um monte de coisa, assim, porque eu lembro que... Eu não lembro como ele começou exatamente, mas assim, quando eu tenho as ideias para as histórias, e eu ainda não defini muita coisa, às vezes para anotar, assim, para saber qual que é, né? Para não ter que falar toda vez, aquela da mãe do filho desaparecido que depois de 30 anos. Você dá um codinome, assim, um nome que fica lá, né? Que depois pode ficar, ou você muda o título ou não, né? E eu não lembro exatamente por quê. Talvez tenha sido por causa da canção do Gil, na verdade. Né? Que o Gil tem uma canção que chama Rebento, né? E acho que eu tava ouvindo muito na época. Eu falei, vai, põe Rebento aí. Depois eu vejo alguma inflexão disso, alguma variação. Mas talvez tenha a ver com isso. E deixei lá de canto essa coisa, né? Tá lá, de vez em quando aparece uma ideia, mas isso eu tô falando tava isso e tava várias outras ideias ao mesmo tempo. Tava o romance. Você vai fazendo aquele malabarismo, né? O tempo todo. Vida tem sido isso. E aí um dia eu tava, de novo essa coisa da eclosão, né? Como eu ficava pensando, aí de vez em quando aparece uma coisinha a mais, né? Naquele nevoeiro que é a história, que você não sabe nada, de vez em quando parece que acende uma luzinha assim, tá, são 30 anos que precisava passar, aí você nota 30 anos. A mãe, o filho tem 5, você vai pescando coisas e tal. E um dia eu tava assim, eu tava deitado já na cama e tal, e aí veio uma imagem, assim, uma mulher diante do mar, assim, coisa meio
preto e branco, assim, e tal. E eu falei, pô, parece que eu tava vendo um filme e tal. Eu falei, pô, é a mãe daquela história lá. É, aquela história lá, ela vai ter isso. Ela mora numa cidade que tem um mar e ela vai ficar lá no mar, sei lá, se ela tá pensando no filho, o que ela tá fazendo, mas ela tem esses momentos. Ela falou, e tal, e tem um cais abandonado, ela fica nesse cais abandonado. E veio uma outra ideia, não sei o que, começou a vir, assim, sabe? Falei, bom, vou ter que levantar da cama e vou ter que anotar isso aí, né? Tá agora muita coisa, porque né? na primeira você fala assim, não, eu vou dormir amanhã, eu lembro. Aí vem outra, você já fala assim, será que eu vou lembrar, tal, começa a vir. Coloca um bloquinho, né? E aí veio essa imagem, né, dessa mulher, dessa mãe diante do mar, e aí a coisa do rebento, do rebentar das ondas. Falei, opa, tem uma conexão aí, né? E aí eu fui pro dicionário, eu falei, deixa eu ver. Aí no dicionário eu pus lá, arrebentar, e aparecem várias coisas, assim, tudo tinha a ver com a história, assim. Coisa do filho, coisa de romper, de recomeçar, de momento de ruptura, né, de rebentação das ondas e tal. Eu falei, é isso, vai chamar arrebentar, e vai ter essa mulher que fica nesse antigo cais, ela fica diante do mar, ela fica olhando as ondas e tal, ela tem uma relação com isso. Tanto que depois é meio que uma das cenas iniciais do livro, né? Essa mulher, ela no antigo cais, e é meio preto e branco, aquela imagem meio de nublado, tudo cinza, que é meio que a primeira imagem que eu vi também, né? Então, enfim, é esse processo que meio caótico, as coisas vão entrando. Essa imagem aqui também, ela vem da onde? Então, essas fotos, elas são bem curiosas, porque aí, enfim, escrevi o livro todo, aquela coisa, a editora falou, vamos publicar, fizemos a revisão, chega aquele momento, quase nos finalmente, fala assim, bom, agora precisamos escolher a capa, né? E tava naquela, pô, o que a gente vai colocar na capa, né? Sei lá, uma foto do mar, uma foto do cais abandonado. E eu comecei a procurar um monte, mandava pra editora e tal, não sei o quê, mas nenhuma tava batendo. E ao mesmo tempo eu não queria uma imagem. Eles chegaram até a fazer uma proposta, assim, que era o rosto de uma criança, assim, como se fosse o Felipe, né, o filho desaparecido. Eu falei, não, mas eu não quero esse rosto tão definido, assim, né? Porque o Felipe, ele não aparece, eu quero que ele... Não quero Já tá difuso, né? Já tá difuso depois de 30 anos. Exato. Eu queria mais essa coisa. E ao mesmo tempo eu tava procurando fotógrafos para fazer as minhas fotos, né? Aquelas fotos que a gente manda para as entrevistas, para foto de divulgação e tal. E eu tava pesquisando e tal. E eu cruzei com o trabalho da Nádia Maria, que é essa fotógrafa. E eu comecei a ver e falei, cara, e ela é uma artista, né? Ela parece uma As fotos dela parecem pinturas. Assim. Eu falei, meu, que coisa linda. Eu falei, provavelmente ela não vai fazer as minhas fotos de divulgação, porque a vertente dela é outra. Mas que legal essas fotos dela. E comecei a ver tudo que ela estava fazendo. De repente, eu cruzo com essa foto da capa e a da contracapa, se você puder abrir, por favor, aqui. Não, de trás aqui. Contracapa, desculpa. Isso, que tem o garoto correndo, né? Com os cabelinhos, né, claros, louros, mexendo, os braços abertos. E no livro fala que a última imagem que a mãe tem do filho é que ela deixou ele sair correndo e ela olhou ele de costas com os cabelinhos loiros balançando, os braços abertos e tal. Eu olhei essa foto e falei, foi feita pra isso, foi né? feita, parece que é ele, assim, né? Parece que se eu tivesse feito uma encomenda não tinha saído tão perfeita, né? E aí eu escrevi pra ela, né? Eu falei, Nádia, sou escritora, adorei essas fotos, tem tudo a ver com o livro. E ela foi super generosa, cedeu. E é o filho dela, na verdade. Também. É o filho dela? É o filho dela, Ainda falei, tá tudo bem, assim, a história de um filho desaparecido, você vai ficar bem, todo mundo, né? Ela, não, tudo bem e tal. Porque é demais, né? Demais, né? E aí tem essa coisa da difuso, né? Da reminiscência. Parece que você olha e é essa coisa meio perdida no tempo mesmo. Você não olha, você não consegue olhar pra ele e reconhecer. Falar assim, tá, ele é o Felipe. Né? Ainda continua. Aí você tem a criança, mas ela já se perdendo, assim, né? Que é um dos temas do livro também, né? Nossa, mas é muito interessante, né? Eu fiquei olhando para a capa, né? Achei assim, bom, toca, né? O tempo todo, né? Você está falando aqui, eu estou arrepiada aqui, né? Desde que a gente começou a falar desse livro, apesar de todas as suas histórias, né, Rafael? Elas têm essa questão, né? Essa questão de pegar mesmo no fundo, né? De tocar mesmo, todas elas, né? Que bom, eu tento. Não, mas assim, você parte daí, você fala assim, olha, eu vou criar um personagem que seja sólido, assim, e ao mesmo tempo tão difícil da gente conseguir construir. Eu acho que sim, eu acho que tá ligado a essa coisa da história que
te comove, assim, né? De comover, né? Mover junto, né? Comover. Então, eu acho que precisa ser uma história, assim, que pra mim, sabe, tira o meu sossego também, assim, que eu preciso escrever sobre ela, que eu falo, nossa, eu preciso falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Isso é importante pra mim, sabe? É quase uma rebelião íntima, assim, sabe? Falar assim, não, eu preciso falar sobre isso, e se eu vou falar sobre isso, eu preciso fazer jus, sabe? Eu preciso ir até o fim. Eu preciso, né, de novo, essa coisa da história, né, de uma criança desaparecida. Quando eu converso com as mães, elas me contam as coisas, assim, bate em mim, ainda mais essa coisa, tipo, eu não quero um thriller, eu não quero um suspense, nada contra, tem alguns que são ótimos, porque pra mim não é isso, não é disso que se trata, né? Para mim, assim, é esse processo emocional da mãe, assim, né? Arrebentar não é sobre a criança desaparecida, é sobre a mãe, né? Não é sobre o Felipe, é sobre a Ângela, assim, qualquer pessoa que lê não vai ter dúvida, né? Então, e aí de novo, eu falo assim, então eu quero saber tudo e eu quero o máximo possível, né, fazer jus ao que eu imagino que seja um certo aspecto, um certo sofrimento daquilo, né, alguma dificuldade daquilo para, né, por exemplo, tem acho que não é muito spoiler, mas tem um trecho do livro em que é a data de aniversário do Felipe, né, do filho desaparecido. E aí eu lembro que quando eu estava conversando, né, com as mães e pesquisando, isso era muito falado, assim, que quando era a data de aniversário, né, do filho, imagina, filho desaparecido, aniversário dele lá. Hoje ele está fazendo X Hoje anos. ele estaria fazendo 25 anos, né? Diz que é um dia no ano em que, em geral, a depressão volta, ataca com tudo. Então, quando eu estou escrevendo, eu penso assim, então tá, quando eu for escrever o capítulo, que é o aniversário do Felipe, como é que eu vou fazer para criar isso, para tentar transmitir o máximo possível, né, e não ficar uma coisa que, claro, não é a realidade, né, é uma representação, quase uma maquete. Mas assim, uma maquete que as pessoas olhem e falam assim, a partir disso aqui eu consigo imaginar o prédio. Né? Então, assim, mesmo a partir, nossa, do que você colocou ali no aniversário, como é que é a cena, o que eu vou usar, eu consigo imaginar como é que é para a mãe viver isso, né? Uma mãe real. Né? Nossa, é muito complexo mesmo. Mas acho que estamos acabando aqui, né, Marcos? Estamos. Então, e a gente tem, porque tem mais um livro pra gente conversar, porque ele falou dos 2 primeiros e ele quase não falou do Dor Fantasma, né? Ele deixou pequenos momentos. Porque o Dor Fantasma, e aí eu vou deixar pra todo mundo, em agosto, o Rafael volta pra conversar com a gente no CFCL Convida e a gente vai discutir o Dor Fantasma. Então já fiquem aí, quem quer. E a gente vai discutir com ele aqui em agosto. Sim. Né? Então estará muito. Foi ótima conversa tê-lo aqui. Tem mais umas 65 perguntas para fazer. Vai ficar pro próximo podcast. O Rafael vai ter que voltar aqui, né, Rafael? Porque não deu tempo, né, da gente fazer as 40 mil perguntas que nós tínhamos pensado. Mas foi muito bom falar com você, Rafael. Conversa muito boa, um bate-papo muito bacana. Obrigado, adorei também. Obrigada mesmo pela sua presença e vamos combinar aí umas outras vezes para você estar aqui com a gente. E como o Marcos falou, 25 de agosto, o Rafael Galo aqui no CFCL Cinesp convida. Legal, sim, estaremos aí e vai ser legal, né? Vai ser um clube de leitura para discutir o Dor Fantasma. E eu adoro clubes de leitura, assim, então eu já fico super ansioso, porque é isso, né? Assim, é o momento em que a gente tem essa coisa de conversar, né? Todo mundo combina ler o mesmo livro, é tão raro, né? Onde mais a gente faz isso na vida? Exatamente. Né? E conversa sobre, sempre saem ideias, interpretações diferentes, relações diferentes, né? Então eu acho super legal. Quero muito vir, enfim, fica o convite aí à leitura para todo mundo e eu adorei estar aqui. Muito bom, obrigado mesmo. Tá certo, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, obrigada, pessoal. Beijo no coração. Tchau, tchau.